Tem alguém ansioso aqui? Vamos ver aqui algumas características de uma pessoa ansiosa. 1. Preocupação excessiva. Vive antecipando problemas que nem aconteceram. Segunda característica de uma pessoa ansiosa: tem dificuldade de relaxar. Mesmo em momentos de descanso, não consegue desligar. Tem alguém assim? Você conhece alguém assim? Pessoas ansiosas têm medo do futuro, porque têm dificuldade de confiar no amanhã. Pessoas ansiosas têm insônia ou sono agitado. Demora a dormir, acorda durante a noite pensando em situações que não conseguem controlar. Tem alguém ansioso aqui? Pessoas ansiosas têm irritabilidade. Se irritam com qualquer coisa. Tem alguém ansioso aqui? Eu estou pregando para mim hoje aqui, viu? Pessoas ansiosas têm insegurança constante. Elas sentem medo de não serem suficientes, de falhar ou de ser rejeitadas. Pessoas ansiosas têm sintomas físicos: coração acelerado, falta de ar, tremor, dor no estômago, tensão muscular. Pessoas ansiosas têm dificuldade de concentração. A mente fica dispersa facilmente. Tem gente que está no culto, no momento assim, da entrega, no momento que Deus está falando, a pessoa está pensando em outra coisa. E que é isso? Ansiedade. Tem dificuldade de concentração, a mente fica dispersa, porque a mente está cheia de preocupações. Gente ansiosa tem necessidade de controle. Ela tenta controlar as situações e as pessoas, porque ela tem medo que algo dê errado. Gente ansiosa tem senso de urgência o tempo todo. Ela vive com pressa, como se tudo que tivesse que ser resolvido imediatamente, sem conseguir esperar. Pois é, tudo isso é ansiedade. Tem algum ansioso aqui? E Deus não quer que nós andemos ansiosos. Deus não quer te ver andando ansioso. Deus não quer te ver assim, porque a ansiedade é inimiga da fé. A ansiedade é diretamente uma inimiga da fé. Pastor, por quê? Porque se a fé é confiança, a ansiedade é a desconfiança. Porque se a fé é a certeza, a ansiedade é a incerteza. Porque se a fé é Deus vai fazer, a ansiedade é será que Ele vai fazer? Porque se a fé é descanso, a ansiedade é desespero. Tudo isso é ansiedade. Mas pastor, como vencer a ansiedade? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Deixa eu contar uma historinha breve. A Bíblia diz que um dia José era governador do Egito. José era governador do Egito, e você conhece a história de José. Deus usou muito José. A Bíblia diz que tudo que José tocava prosperava. Certo dia houve fome na terra. Houve muita fome na terra. E aí, os irmãos de José, eles foram até o Egito para buscar comida, porque só tinha comida no Egito. Chegando lá, José reconheceu os seus irmãos não reconheceram José. José revelou a sua identidade para eles. José perdoou os seus irmãos. E os seus irmãos, junto com seu pai Jacó, vieram morar no Egito. Eram 70 pessoas. Vieram morar no Egito. Ali, a Bíblia diz que eles cresceram e eles multiplicaram. A Bíblia diz que o povo de Deus prosperava no Egito. Só que passaram os anos, José morreu. E José morre e vem um novo faraó. E esse novo faraó não conhecia a história de José. E porque ele não conhecia a história de José, ele começou a olhar para o povo de Deus, para os israelitas, crescendo, multiplicando e prosperando. E a Bíblia diz que ele começou a escravizar, a maltratar os israelitas, porque ele não conhecia a história de José. A Bíblia diz que mesmo assim, eles cresciam e se multiplicavam. Porque o povo de Deus tem a capacidade de crescer, multiplicar e prosperar no meio das dores. Pastor, eu ainda não entendi. Você carrega uma capacidade de crescer no meio das dores, de se multiplicar no meio das dores, de prosperar no meio das dores.
Levanta a tua mão que eu vou profetizar essa manhã. No meio das suas dores, eu não sei quais são as suas dores, mas no meio das suas dores você vai crescer e vai multiplicar. Você terá crescimento, você terá prosperidade. No meio das suas dores, todo mundo duvida que você vai continuar, mas você tem um Deus do céu zelando por você, e você tem uma capacidade. Continue crescendo e prosperando no meio das suas dores. Eles cresciam e se multiplicavam, só que agora escravos. Mas aí a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, porque o povo clamava: Senhor, não aguento mais, somos o teu povo, o Senhor nos trouxe aqui para ser humilhados, envergonhados, escravizados. A Bíblia diz que o clamor do povo subiu. Ei, eu tenho falado isso aqui na igreja, tem coisa na tua vida que só vai resolver depois que você começar a clamar. Clamar não é aquele negócio assim não, o pastor está orando. Clamor é grito do desespero. Tem hora na tua vida que você vai ter que clamar. Sabe por que o cego de Jericó foi curado? Não é porque ele ficou assim não, ó. É porque ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não parava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou. A Bíblia diz que o clamor do povo subiu. E quando o clamor do povo subiu, Deus levantou Moisés, o libertador. Moisés vai até o Egito e põe o dedo na cara do faraó e diz o seguinte: o grande eu sou mandou você libertar o povo. Só que o coração do faraó estava fechado. Faraó resistiu à voz de Deus. Irmão, como é duro lutar com Deus. Se você está lutando com Deus, você está lutando uma guerra que você não vai vencer. O coração dele se fechou. Deus sempre mandará sinais. Ei, guarde uma coisa: Deus sempre mandará sinais. O coração de Faraó se fechou. Sabe o que Deus faz? Deus resolve cumprir aquilo que ele havia dito, porque Deus cumpre tudo que fala. Deus começa a mandar as 10 pragas para o Egito. As 10 pragas: a primeira, a água do Nilo é transformada em sangue. Segunda, a praga das rãs. Terceira, piolhos, moscas, pestes dos animais, hemorroidas dos egípcios, chuvas de pedras, gafanhoto, escuridão, morte dos primogênitos. E depois da 10ª praga, Faraó decide libertar o povo. O povo de Deus pega tudo que tem, pega ouro, pega prata, pega tudo que tem e vai embora. A Bíblia diz que o povo israelita sai do Egito apressadamente, porque tem lugar que você tem que sair depressa, porque se você não sair depressa, o inimigo te mata. Tem situações que você tem que sair depressa, que se você não sair depressa, você morre. Ele sai apressadamente. Detalhe, lá atrás, quantos israelitas entraram no Egito? Quantos? 70. Agora já são quase 3 milhões. Saindo do Egito apressadamente, carregando as suas riquezas. Eles atravessam um deserto, eles estão passando um deserto. E a Bíblia diz que no meio desse deserto, Deus era com eles. Porque Deus não está contigo só no dia de sucesso. Deus não está contigo só no dia que você tem. Deus não está contigo só no dia que você está bombando. Não, não, não. Deus não solta da tua mão dia nenhum. Ele está contigo nos seus desertos, mas está contigo nos seus verdes passos. Ele é um Deus que está contigo todos os dias. No meio desse deserto, Deus estava com eles, à frente do povo. E Ele colocava uma coluna de nuvem para guiar o povo no deserto. Durante a noite, a Bíblia diz que Ele colocava uma coluna de fogo para iluminar o caminho desse povo no deserto. Esse povo está indo pelo deserto, indo por um caminho. Diante, Deus, uma coluna de nuvem de dia. À noite, Deus, uma coluna de fogo à noite. Ei, quer começar a curar essa ansiedade? Olhe para trás e veja o que Deus já fez. Pastor, qual é o nome disso? Gratidão. A gratidão é um remédio que combate a ansiedade. Está andando ansioso? Olhe para trás e veja o que Deus já fez. Está andando preocupado? Olhe para trás e veja o que Deus já fez. Está andando desnorteado? E olhe para trás o que Deus já fez. Porque o que Deus já fez, o Deus que já fez lá atrás vai fazer de novo. O Deus que fez ontem é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Ele fará novamente.
Porque talvez você está com medo do futuro. Olhe para trás e veja que Deus já fez grandes coisas. Olhe para trás e veja que Deus já fez grandes coisas. A ansiedade é focar no que falta e a fé é descansar naquilo que Deus já fez. Está ansioso demais? Olha para trás e veja o que Deus já fez. Ei, a Bíblia diz que Deus tem uma característica: Ele é imutável, Ele é fiel, Ele é constante. O mesmo Deus que te libertou ontem te libertará novamente. O Deus que te curou ontem te curará novamente. O Deus que te abençoou ontem te abençoará novamente. O Deus que foi Jeová Jiré ontem, você é Jeová Jiré hoje. Olhe para trás e aprenda a descansar em Deus.